Então, não quer gastar dinheiro à toa para vir para Portugal? Quer saber o passo a passo de como trocar sua carta de motorista do Brasil para carta de motorista aqui em Portugal e economizando din-din, que é importante? Vem com o Thiagão, fica vendo esse vídeo aí até o final, vai ter dicas muito importantes aí para você economizar e vir tranquilo para Portugal, tá bem? Meus amigos, Thiago Sattler trazendo mais um vídeo aqui para você. Dessa vez nós vamos falar sobre a carta de condução, sobre a troca de carta de condução, e vamos começar a falar pela famosa CPLP, que está todo mundo aí falando. Muita gente já conseguiu se legalizar aqui em Portugal através desse acordo dos países de língua portuguesa, em resumo, tá bem? Eu vou falar sobre a troca de condução aqui hoje, sobre a carta de condução, né, propriamente dito. E não vou aprofundar alguns assuntos para você poder pesquisar também, mas o objetivo maior aqui é te ajudar a economizar dinheiro, a não ser que esteja sobrando aí, se você quiser pagar para as pessoas fazer para você, que infelizmente é o que a maioria das pessoas fazem. Prefere, em vez de entrar no computador, pesquisar alguma coisa, prefere pagar para as pessoas fazer. Deve estar com dinheiro sobrando, isso é bom. Mas vamos lá. Vamos falar aqui dos direitos de conduzir. Nós que moramos num país de língua portuguesa, nós temos o direito de chegar aqui em Portugal, mesmo com turista, nós temos o direito de conduzir o nosso carro particular, a moto, só não podemos dirigir veículos que prestação de serviço profissional. Então, para isso tem que ter um curso específico. Mas para começar aqui, vamos falar dos direitos, né? Que nós possamos dirigir dentro de Portugal. Isso é válido somente em território território nacional, falando aqui em Portugal, tá bem? Eu não posso pegar meu carro aqui, por exemplo, e ir para a Espanha. Eu posso pegar meu carro e ir para a Espanha. Vê se vai me entender. Eu posso pegar meu carro e ir para a Espanha, porém não é legal. Se a polícia lá na Espanha me parar, eu estou conduzindo o veículo de forma ilegal, porque minha carteira não faz parte da carteira europeia, não é uma carteira de motorista da União Europeia, tá bem? Em relação à categoria profissional, vamos dar um exemplo que o Thiagão chegou aqui em Portugal hoje com a categoria B e quero fazer a categoria C. Posso? Não posso ainda, porque eu não tenho a documentação. É só uma questão que às vezes as pessoas chegam aqui e acham que já vão poder entrar na outra escola, já vão poder adicionar alguma categoria antes de ter a documentação legal, e isso infelizmente não é permitido. Também não estamos permitidos a conduzir, né, profissionalmente, como eu falei, veículos pesados, de passageiros ou de cargas, né, de mercadorias. E também não pode dirigir para, tipo, táxi. A categoria TVDE aqui em Portugal é para Uber, Bolt, né, os aplicativos, digamos assim. Para você dirigir um veículo de aplicativo, você tem que ter uma autorização. E para ter essa autorização, você tem que ter a documentação portuguesa e a carteira de motorista portuguesa. Para quem dirige o carro, seu carro pessoal, você pode fazer, para quem está buscando trabalho, né, é uma oportunidade de trabalho a mais também. Você pode conduzir o seu carro particular como estafeta. Como eu falei, você pode entregar Uber Eats ou aplicativos de entrega de comida. Eu já trabalhei numa empresa de transporte aqui, que era para transporte de tipo correio no Brasil, né? Da Amazon, vamos dar exemplo. Eu sei que tem algumas empresas que eu trabalhei não, tinha que ter a documentação portuguesa. Mas tem empresas aqui que contratam estafeta que você pode dirigir o seu carro particular. Você vai lá na empresa, faz um contrato, pega as mercadorias da empresa e sai para fazer a entrega. Tem empresas que fazem isso. É bom você pesquisar sobre isso também. E a dica, né, que eu tenho para passar para vocês entre esse meio aqui do nosso bate-papo é o seguinte: tem muita gente, não vou dizer que é oportunismo, porque onde tem demanda, a pessoa, se tem demanda, tem gente para poder atender. Mas eu digo assim, você quer chegou aqui em Portugal, esqueceu de fazer um PB4, você quer chegar aqui em Portugal, quer abrir atividade, quer fazer o recibo verde, quer fazer o seu número de contribuinte, quer fazer os seus primeiros passos para poder se legalizar aqui em Portugal.
E a maioria das vezes tem gente em grupo de WhatsApp, na internet, oferecendo aí, vem cá que eu faço para você, cobro 10 euros, cobro 20 euros. E Tiagão tá aqui para te ajudar a economizar dinheiro. O dinheiro tá difícil, não tá fácil o dinheiro. Você sabe, até hoje Tiagão tá desempregado, agora eu também não consigo trabalhar porque eu tô no meu processo aqui de fazer trocar minha carta de condução, de finalizar já o CAN, fazer minha prova e rochar o bambu e meter o pé. Mas tem gente que está profissionalizando nisso, de prestar esse serviço e cobrar. Mas se você, assim como o Tiagão, está com a graninha curta, chegou aqui e quer economizar, já vai na internet, pesquisa, o que eu tenho que fazer, NIF? Qual é o passo a passo para eu poder fazer o NIF? Você vai ver lá qual é o passo a passo, que você pode fazer online. Qual é o passo a passo para eu pegar o meu PB4, a segunda via do PB4? Tudo isso está na internet, gente. Pesquisa para você não gastar dinheiro, a não ser, como eu falei anteriormente, que seja sobrando tutu no bolso aí e você quer gastar. Então fique à vontade. É só uma dica do Tiagão aqui para poder te ajudar. E vamos fazer aqui agora, vou falar aqui agora sobre os procedimentos para a troca da carta de condução, para a carta de motorista. Principalmente para quem já está com a autorização de residência, né, do CPLP. Primeira coisa que você tem que fazer é realizar o exame médico. Vai ser obrigatório aí você fazer o exame médico. Entrar no site do IMT, preencher um formulário. Você pode baixar um formulário lá no site do IMT para troca de carta de condutor estrangeiro. Você consegue acessar esse formulário e preencher. O título de residência, né, para quem já está com a documentação, isso só válido para tudo que eu estou falando aqui para a troca da carteira. Para quem já tem a documentação, autorização de residência, você vai pegar ali o título de residência, sua carta de condução aí do Brasil, que tem que ser válida, ou do país, né, da África, dos países de língua portuguesa, sua carteira de motorista de onde do seu país. No caso, para quem vai fazer a categoria profissional, junto desses documentos que está lá descritivo lá no formulário, você vai ter que fazer uma avaliação psicológica. Isso é feito aí em clínicas que você vai lá e não precisa pagar ninguém para marcar para você. Você vai lá na clínica, procura uma clínica psicológica, de psicologia, e fala, olha, eu quero fazer um teste psicológico para poder trocar minha carta de condução, motorista, profissional. Já sabem como é que é, você vai pagar em média aí 50, 70 euros para poder fazer, é a média de preço aí, é bom você pesquisar, quanto mais barato melhor. E ver aí questão das cartas, como eu falei, os requisitos aí da carta de condução estrangeira, que é muito importante. Para quem é do Brasil, a carta tem que ser válida, tem que ter aquele QR Code ali atrás para poder fazer a autenticação. Hoje não está sendo necessário, a não ser para quem tem a carta de motorista antiga, né? Mas quem já tem aquele QR Code atrás, não precisa mais de trazer aquele documento lá do Brasil, aquele formulário que você pega no Detran para poder validar a sua carta. Você vai gastar um dinheiro à toa aí, não é necessário, você pode economizar por aí. Após isso, né, você vai ter que fazer esse preenchimento, anexar essa documentação todinha, entrar no site do IMT, enviar essa documentação, aguardar o IMT fazer o contato com você para fazer um agendamento. Uma dica importante também, no dia que você for no IMT, dá uma arrumadinha no cabelo, porque naquele dia que você for, dá um trato no visual, naquele dia que vai tirar a foto que vai ficar na sua carta de motorista. Então é importante esse detalhe aí, para você já ir preparado. Imagina o Tiagão chegar lá com o cabelo todo bagunçado, vai ficar essa foto bonita aqui assim, ó, na carta de motorista. Então, para quem é mais vaidoso, é bom dar um trato um tapa no visual aí para poder ir lá no IMT no dia que for agendado para você poder ir, tá bem? E para nós, né, os motoristas profissionais, que é o objetivo, o processo vai começar aqui. Por quê? Porque a partir desse momento que você for no IMT, você vai tirar sua foto, você vai receber sua carta de motorista em casa, aí que vai começar a nossa história. Você vai receber essa carta do motorista, vai ver quais as categorias que foram aceites aqui em Portugal, igual eu falei inúmeras vezes aqui nos outros vídeos. O meu é A, B e D. Não aceitou o C, então minha carta é A, B, D. Eu tive que fazer o C, estou fazendo agora o C mais E e o CAN. Então você tem que preparar para isso também.
Porque assim que você chegar, se não for atribuído para você a categoria C, por exemplo, você vai ter que procurar uma autoescola para começar a fazer se matricular e começar a fazer o curso de mecânica e depois fazer a aula prática de caminhão, que é obrigatório. Depois disso tudo, você conseguiu pegar as categorias, foi aceite, bacana, ou você teve que fazer como o Tiagão aqui, fazer a autoescola de novo para poder pegar as categorias. E aí começa a outra questão, que no caso é o CAN. Tem que ir lá fazer o CAN. O CAN é obrigatório, gente, exceto outra dica aí. Pesquisa no site do MT. Tem as exceções, para quem já tem a categoria C, tem as exceções que não precisa de ter o CAN. Vou dar um exemplo, motorista de caminhão de lixo, né? Coleta de lixo, coleta seletiva aqui, coleta de lixo, vamos dizer assim, agentes do meio ambiente. Para esse tipo de motorista não precisa do CAN, basta ter o cartão tacógrafo. Então é uma dica aí para quem olha, eu não tenho condição agora de começar a fazer, virar caminhoneiro, de fazer a carta C+E, então eu vou começar a trabalhar para juntar um dinheiro para depois fazer a C+E. Tá aí a grande oportunidade. E tem demanda, tá bem? Tem demanda aí no mercado. Como eu falei, questão da documentação, vou seguir aqui o CAN, o tacógrafo. É importante que muita gente esquece que isso, assim, quando você chegar aqui já pegar os documentos, até mesmo antes da autorização de residência, você já consegue pedir o cartão europeu de saúde, que é muito importante. Eu falei no vídeo anterior sobre o cartão europeu de saúde. E fazendo todos esses processos, você já adianta, ganha tempo, economiza dinheiro, que é o objetivo. E no mais, o que eu tenho para falar, uma coisa assim, uma reflexão que eu tenho para falar para vocês, como eu deixo sempre uma palavra aqui, amigo, uma palavra de reflexão, e para valorizar você que ficou até o final, é uma coisa assim, que esses dias eu estava vendo uma crítica, né, do pessoal falando do povo americano, falando que o americano é muito patriota, que eles são doentes, a mentalidade deles, né? E eu fui pesquisar sobre isso, sobre a mentalidade americana, e eu descobri uma coisa muito bacana. A ideologia deles de vida, com patriotismo, com tudo, é o seguinte. Por exemplo, eu, Thiago, eu estou vivendo esse momento agora da crise, de violência, de tudo, mas eu sou responsável de deixar para o meu filho, para os meus filhos, para a minha geração, um mundo melhor, ou um país melhor do que eu achei agora. Então eles são muito rigorosos com o país deles. Por quê? Porque eles querem deixar uma coisa melhor, o melhor possível. Eu vou deixar a minha melhor versão para o meu filho, para a minha geração. Então as pessoas falam, porque lá o lugar de ficar rico é difícil, não sei o quê, país das oportunidades, porque eles geram oportunidades. Eu vejo muito isso aqui em Portugal, como vejo no Brasil. Eu saí do Brasil para vir para cá. Os dois países, os nossos países, gente, tem muita gente boa. Só que nós temos que aprender a valorizar o que é nosso. Nós temos que procurar deixar as condições corretas. O Brasil, vou falar do Brasil, o Brasil não precisava estar nessa briga que está, nessa confusão, nessa ideologia de separar para conquistar. É colocar o preto contra o branco, o gay contra o hétero, é tudo. Eu acho assim, nós somos um povo tão rico, um povo tão bom que não precisava de passar por isso. Aqui em Portugal também, é muita gente indo embora de Portugal, muito português indo embora de Portugal. Com isso, gera oportunidade para nós brasileiros vir para cá, para os imigrantes vir para cá e conseguir um trabalho. Gera oportunidade, mas não era para ser assim. Era para estar aqui o povo feliz, ganhando dinheiro. E eu falo assim, é um efeito em cascata, de cima para baixo. Então pense nas suas atitudes, pense no que você faz. Coloque a sua cabeça no travesseiro antes de dormir, pensa como é que foi seu dia, o que eu posso fazer para melhorar. Eu tenho obrigação de ser a mudança que eu quero no mundo amanhã. A mudança começa na gente, dentro da casa da gente, dando exemplo para os nossos filhos, dando exemplo para os nossos amigos. E eu não sou o puritano, mas eu procuro no meu caminhar ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa digna. Então vamos todo mundo fazer isso, que eu tenho certeza que a gente amanhã consegue deixar um mundo melhor. Eu vou embora, a partir desse mundo, para outro mundo, para outra esfera, perto de Deus, nosso Senhor, com a consciência tranquila que eu fui embora com o meu dever cumprido. Então nós temos que fazer assim, ter essa tranquilidade, tá bem? E no mais, para não ficar grande o vídeo,
que a nossa Mãe Santíssima envolva com seu manto a minha vida, a sua vida, os nossos caminhos, e que o seu holofote possa estar iluminando a nossa estrada para onde nós formos, e é lá em cima, lá no norte, lá na Vitória, onde nós vamos nos encontrar, tá bem? Beijão do Tiagão, continua comigo aqui, curte, comenta, manda esse vídeo aí para os amigos para poder ajudar, e faça parte comigo aqui, tá bem? Vem com o Tiagão, que é só alegria daqui para frente, hein, gente? Tá acabando meu processo, hein? Vem com o Tiagão, beijo, até mais!